famílias, a expulsão. Da mesma forma que, por exemplo, o plano de alargamento, né, reformulação da engenheiro Roberto Freire. Alguém imagina o que é que ia ficar em termos de comércio e serviço naquela região? Qual era o impacto que isso ia trazer para um comércio setorial na cidade? Primeiro que passar 2 anos em fase de construção, quer dizer, ninguém vive. Nenhum shopping daquele, nenhum supermercado, nenhum vive, né, sem falta de condição de acesso. E depois, porque ia mudar completamente a dinâmica do uso do espaço. Quer dizer, você ia ficar uma área de passagem, ali só ia circular mesmo digamos, o local, o interesse local. Então, você muda a escala, né, muda a forma de utilização, as dinâmicas, dependendo do que você desenha, de como você desenha essas intervenções. Então, hoje a gente vê o desenho das intervenções assim, sendo feita sem nenhum critério, sem nenhum balizamento. Então, cadê o plano de mobilidade? Como é que vamos revisar o plano diretor sem ter sequer uma mínima ideia de plano de mobilidade? Quando a gente sabe, por exemplo, se a gente tiver hoje um plano de mobilidade dizendo como vão ser os corredores, o que é que a gente pretende ter daqui a 20 anos, a gente vai saber melhor onde adensar, vai saber melhor dizer, onde vai adensar é aqui, então a infraestrutura ela tem que vir para cá. Essa digamos, é o que se espera, né, dessa autoridade urbanizadora do município, certo? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente vem trazer, digamos, essas perguntas e assim, eu sinceramente, fiquei um pouco preocupada com o discurso no sentido do que foi dito. Não, nós podemos fazer isso, né, ao mesmo tempo. Mas o que a gente vê aqui é que já se tem uma proposta de agenda, certo, para a revisão do plano diretor. Mas não se trouxe aqui uma proposta de agenda para a regulamentação dessas áreas, para a regulamentação da política de mobilidade. E a outra coisa, que é muito importante a gente ver, o plano diretor, ele obriga que certas informações ou certos procedimentos tenham sido já feitos, como, por exemplo, as concessionárias do serviço público, elas teriam 3 anos para apresentar todos os seus cadastros, né, para dizer onde é que estão as redes, qual é a capacidade dessas redes. Alguém conhece? O município ele tem a obrigação de publicar anualmente quantos edifícios são construídos e quanto eles usam dessa capacidade que foi instalada. Alguém conhece? Quer dizer, de repente, na hora que você conhece, né, o passo a passo que acontece na cidade, todo mundo tem condições de pensar a cidade, de ver onde é que os problemas estão acontecendo. Agora, na hora que isso fica escondido dentro do órgão, né, do município, pela precariedade que é dada às pessoas que trabalham né, no planejamento urbano do município, quer dizer, esses dados agora vão sair num passe de mágica ou vai ser feita apenas uma fotografia, um recorte temporal, quase sempre mal feito, que não retrata e que vai ter que exigir um grande esforço para ser debatido, complementado. Quer dizer, ao passo que a gente tivesse o conhecimento desses dados históricos, como o plano diretor obriga, nós teríamos outra condição para estar trabalhando, né, essa questão tanto da revisão do plano diretor. No momento, eu acredito que não se tem condição de trabalhar a revisão do plano diretor. Obrigado, Rosa. Antes de passar ao secretário, queria rapidamente, a professora Giovana queria dar um informe e queria também convidar o vereador Sandro para, logo após o doutor Marcelo, fazer uso da palavra. Pois não, Giovana. Bom dia a todos. Eu só quero dar um aviso que no dia 30 de março, por meio do Centro Sociopastoral Nossa Senhora da Conceição, nós fizemos um seminário no Arena do Morro, e o desdobramento desse seminário está acontecendo. O seminário contou com a participação de 27 associações de bairro e quase 170 pessoas, onde a gente discutiu a questão do desenvolvimento local e uma nova perspectiva dos movimentos sociais de se apropriarem dos seus espaços de moradia e apresentarem propostas concretas, como iniciativas deles mesmos, com apoio da sociedade civil, e, nessa perspectiva, tentar forçar um novo modelo
a partir do modelo que foi apresentado pelo médico Dr. Ion de Andrade, que está aqui presente, do equipamento comunitário Arena do Morro. Né? Está comprovado que, depois de um ano de uso, esse equipamento modificou a realidade daquela localidade. E, portanto, a partir desse exemplo, foi apresentada as demais comunidades de Natal e um dos desdobramentos vai ser uma reunião no próximo sábado, também lá, nesse local, com a equipe do orçamento participativo, que foi convidado por nós, além dos delegados do OP, e várias pessoas que estão interessadas nessa discussão, porque a gente constata que grande parte dessa possibilidade de inserção da comunidade se passa pela compreensão de como esses mecanismos administrativos e de gestão se operam. Então, no próximo sábado, além disso, também nós estamos tendo a iniciativa do Sindicato dos Arquitetos, aqui representado pelo Vinícius Galindo e por outras pessoas, arquitetas. No dia 30 deste mês ainda, nós vamos discutir os arquitetos e o desenvolvimento local, como que a categoria Arquitetura e Urbanismo poderá contribuir voluntariamente, num primeiro momento, visando a perspectiva de que não dá mais para a gente trabalhar na perspectiva de obras públicas sendo construídas sem projeto arquitetônico e projeto executivo. Né? Grande parte dos desvios de dinheiro se passa pelos complementares e pelos aditivos de processos para financiamento de obras, porque os projetos arquitetônicos não são inteiros, não são esclarecedores na hora de execução. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Giovana. Queríamos reforçar a presença do Dr. Ion e queríamos passar ao Dr. Marcelo. Se quiser usar a tribuna, aí mesmo. Bom dia a todos. Quero, de início, me desculpar que eu não consegui chegar na hora de quando iniciou a audiência pública, porque eu estava com outros compromissos de pessoas que vieram de fora do Estado e eu não consegui remarcar quando eu já recebi esse convite da audiência. Mas quero parabenizar também a iniciativa do vereador Hugo Manso. Ele já tinha até solicitado que a gente viesse isso há 15 dias atrás e também a gente não conseguiu agendar, ele reaprazou, mas também quando a gente recebeu o convite a gente teve dificuldade de se organizar para estarmos aqui com toda a equipe da CEMURB, já que essa semana, desde ontem, vários eventos estão acontecendo, tratando de uma forma ou de outra, diretamente ou indiretamente, que tem a ver com o plano diretor da cidade de Natal. E para a gente, da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, para a gente é uma grande satisfação. Quanto mais a cidade estiver envolvida neste assunto, melhor é para a Secretaria. Significa que a cidade está preocupada, que a sociedade está preocupada e a cidade tem propostas. Ruim seria se a sociedade desse as costas para essa revisão, se a sociedade não se envolvesse o suficiente para que a gente conseguisse, nesse plano diretor, na revisão, nessa forma que a gente está conduzindo o processo, que a gente consiga representar a maior parte da cidade. Vai ser impossível a gente conseguir atender todos os anseios de 100% da sociedade, mas que a gente consiga representar o máximo possível os desejos, os anseios da sociedade, principalmente da área técnica que estuda, né, que tem muita contribuição e colaboração a dar. O vereador Hugo Manso, ele reuniu aqui nessa mesa pessoas que têm conhecimento técnico, que estudam um assunto e que tem muita propriedade para falar sobre isso. A gente não consegue imaginar fazer um trabalho da revisão do plano diretor sem ter a participação, por exemplo, da doutora Gilca, do doutor Márcio Diordes, de outras pessoas do Ministério Público, que também dão sua colaboração e que é importantíssimo para que a gente consiga ter um processo sadio, um processo saudável essa construção. A Secretaria de Meio Ambiente, ela tem uma dedicação, ela faz todo o esforço, assim mesmo como a doutora Gilca colocou aqui, e eu até agradeço esse apoio que ela nos dá, de mostrar que a Secretaria ela não é uma secretaria que ela tem toda a estrutura, que a gente tem uma situação confortável para realizar um trabalho de tal tamanho. Mas a gente tem uma quantidade de técnicos, como a doutora Gilca bem falou, são pessoas comprometidas, responsáveis e querem fazer o melhor. Assim, a gente quer se somar à Universidade Federal, que certamente tem muito conhecimento, para que a gente possa fazer esse trabalho, continuar, e que a gente consiga, ao final, a gente apresentar alguma coisa que seja bem representativa, com equilíbrio, é claro, né? A doutora Rosa acabou de falar também aqui, e eu parabenizo, doutora Rosa, muito importante os comentários que a senhora colocou. Seria importantíssimo a gente já ter uma quantidade de informações, tanto na parte de
infraestrutura de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto, de mobilidade, que isso já tivesse tudo completo, que isso já estivesse totalmente definido, com recursos garantidos, e a gente soubesse qual a obra que vai iniciar primeiro, qual o prazo de conclusão. Isso facilitaria demais para que a gente conseguisse fazer uma revisão do plano diretor com bastante segurança. É um processo que a CEMURB agradeceria demais se a gente encontrasse esse ambiente, mas a gente não tem tudo isso. E a gente quer continuar o processo de uma forma bem democrática, assim como nós estamos hoje aqui para escutar, e quantas vezes a gente for chamado, a gente também vai estar presente para que a gente possa receber essas colaborações e que a gente possa ir somando, juntando essas informações e a gente conseguir fazer um trabalho que seja um trabalho digno. A Secretaria do Meio Ambiente, ela se sente honrada de estar aqui junto com vocês, vereador Hugo Manso, professor George, que esteve ontem com a gente também. São várias etapas que nós temos o Complan, nós temos o Concidade, conferências, audiências, e por fim a gente ainda tem a Câmara de Vereadores, que aí seria a consolidação final dessa proposta. É importante demais que a gente tenha essas informações. A doutora Gil, que ela sempre mostra a preocupação de publicizar esse processo. A gente também entende, doutora Gil, que aqui esse zelo que a senhora tem faz todo sentido, não tem como fazer diferente. Todas as conversas, eu já tive experiências com a doutora Gil quando era diretor técnico da CAERN. E eu posso dizer que, para mim, eu como pessoa, é uma grande alegria trabalhar junto com a doutora Gilca. É uma satisfação a gente ter alguém que é do outro lado defendendo a lei, mas que a gente pensa igual. É muito parecido o que a gente pensa. O que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar, é muito parecido. E ela vai fazendo, o Ministério Público vai fazendo, ela como representa o Ministério Público nesse processo, ela e o doutor Márcio Dias que estão envolvidos nisso. Para a gente é uma alegria, a gente também se sente muito seguro de ter pessoas como ela, que se dedica, que estuda, que tem profundidade no assunto. Então, para a gente fazer essa construção, aí temos a Câmara de Vereadores, também vereadores, assim como o Gumã, Sandra Pimentel e outros vereadores, que também se preocupam, estudam para que a gente possa fazer esse processo de uma forma bem rica e que a gente não se desvie, que a gente consiga fazer o trabalho como a gente gostaria que o cidadão natalense ele se sinta representado. A gente tem que fazer isso e é muito difícil para que a gente consiga fazer isso sem ter, vamos dizer, um bom conflito, a boa discussão, porque de uma forma que a gente tem que proteger o meio ambiente, que isso é sagrado, mas também a gente tem que ter o equilíbrio para ter desenvolvimento. E como é que a gente faz isso? Hoje já tem tecnologia, hoje já tem soluções. Natal não é a primeira cidade a passar por essas situações onde você tem muitos investimentos que são necessários fazer na área de infraestrutura pública e que o recurso é escasso. E como a gente vai conduzir esse processo? Nós temos uma boa universidade aqui no Rio Grande do Norte, nós temos a Universidade Federal, temos universidades particulares também que podem dar essa contribuição. Ontem mesmo nós tivemos na reunião do Complan a apresentação do Dr. George, e ele mostrou a quantidade de informação que assim, a arquitetura brasileira, a engenharia brasileira está dando de contribuição. E essa contribuição também vai ser importante para que a gente tenha uma cidade onde a gente goste de morar, né? O objetivo das pessoas, quando elas buscam a cidade, elas buscam serviços melhores, elas buscam proteção, elas buscam uma qualidade de vida. E Natal vem conseguindo, a doutora Rosa mesma colocou que isso, desde os primeiros, já se foi identificado pontos que teriam que ser conservados. E essas revisões sempre vêm tendo cuidado, se tem o cuidado de fazer com que isso se mantenha. A gente também pretende, nesse momento agora, que a gente está nessa discussão, que a gente consiga manter esses princípios. E esses princípios, assim, da CEMURB, nós temos esse compromisso. E acredito que também a Câmara de Vereadores, os conselhos, porque o plano diretor não é só da CEMURB, o plano diretor é da cidade de Natal. Então, o processo inicia, sim, pela CEMURB, uma proposta técnica da Secretaria. Não necessariamente tem que ser essa proposta que é a melhor. A proposta melhor vai ser a que a gente vai conseguir consolidar finalmente, né, com o processo todo, que isso tem toda uma legislação que precisa ser obedecido. Doutora Gilca mesmo, logo quando eu assumi a secretaria, tem 3 meses que eu assumi a secretaria, e ela apontou uma série de cuidados que a gente tem que ter para que a gente possa fazer esse processo de uma forma saudável. E o objetivo da secretaria é realmente fazer essa construção de uma forma saudável, que a gente possa sempre ir somando, e que a gente não precise retroceder ou fazer qualquer procedimento que precisa ser revisto porque a gente causou algum prejuízo, seja ele na área de desenvolvimento, seja ele na área ambiental ou de qualquer outra forma, né? Acho que
eu não teria muito a colaborar, a acrescentar aqui nesse momento, haja vista que várias pessoas, Daniela também, quero parabenizar pela apresentação que ela fez aqui em nome da CEMURB, e a vocês que estão aqui. Eu acredito que esse espaço que a gente pode oferecer agora, vereador Hugo Manso, é das pessoas, outros vereadores e da plateia que queiram levantar questionamentos, apresentar observações, que isso tudo está sendo anotado. Nós estamos com um levantamento de quantas horas nós já estamos dedicando a esse trabalho do plano diretor. E é importantíssimo, porque quanto mais informação a gente conseguir receber, a gente vai acolher, e inclusive, eu já posso até dizer para vocês, vai ter também disponibilizado no site, isso também foi até uma sugestão da doutora Gilca, que a gente também recebesse informações não só das audiências, também a gente disponibiliza um canal virtual onde as pessoas possam fazer comentários, observações, para que nas audiências, algum assunto que a gente não está colocando em pauta, se a gente achar que é pertinente, vai trazer para a audiência para referendar aquilo. Então, eu quero agradecer aqui a participação da CEMURB e me coloco à disposição também para esclarecer, dar mais alguma informação. Muito obrigado, doutor Marcelo. Só a título de reforço, estão conosco aqui o doutor Fábio Sérgio, que é coordenador do curso de Engenharia Civil da UNE Rio Grande do Norte, a doutora Ana Cláudia, que é assistente da Promotoria do Meio Ambiente, a professora Ruth Ataíde, da UFRN, sua vice-presidente no COPLAN, a doutora Ana Adalgisa, vice-presidente do CREA, o companheiro Vinícius Galindo, presidente do Sindicato dos Arquitetos, o engenheiro Eunélio Silva, ouvidor do CREA e presidente do Clube de Engenharia, Patrícia Luiz, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o arquiteto Francisco Iglesias, da Associação Potiguar de Amigos da Natureza, doutor Márcio já teve a oportunidade de se pronunciar, a Giovana também, que já falou conosco, entre outros, diversos estudantes, diversas lideranças comunitárias também, advogados, aqui presentes. E eu queria passar agora, rapidamente, o vereador Sandro Pimentel, que, inclusive, ontem teve um debate importante realizado na Universidade Federal, que foi coordenado por Sandro e em parceria com o Departamento de Políticas Públicas da UFRN. E queríamos só registrar que, nesse mesmo horário, está acontecendo aqui na sala, no anexo aqui da Câmara, a reunião da Comissão de Direitos Humanos, e a vereadora Júlia Arruda justifica sua ausência exatamente porque está nessa reunião. Sandro. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero cumprimentar o vereador Hugo Manso, cumprimentar todas as pessoas de muito peso do ponto de vista da importância técnica e política que estão aqui à mesa e certamente contribuíram muito com esse debate, né? E as pessoas que vieram também participar e contribuir direta ou indiretamente. De fato, ontem nós fizemos um seminário no auditório da reitoria. Felizmente, o espaço ficou apertado para comportar todas as pessoas ali. Nós trouxemos o professor João Ita, né, que é um dos especialistas no Brasil e fora do país, que discute a questão do direito à cidade. Ele é da Faculdade de Arquitetura da USP, o professor Roberto Paulino, do Departamento de Políticas Públicas, e também o presidente do Sinduscom, doutor Arnaldo Gaspar, que era importante também a gente ter esse contraditório, né, e ver essas visões, por mais diferenciadas que sejam. E nós fizemos isso por entender a importância deste momento, né, do momento que nós passamos com um plano diretor, que a última revisão foi em 2007, que era para ter revisado em 2011, 4 anos, e até agora entramos no 8º ano, né? Vamos completar 8 anos agora em julho, né? Que a promulgação da revisão foi 21 de julho, né? A Lei Complementar 82, e que não foi feito ainda essa revisão. E aí eu fiquei assustado quando comecei a me debruçar mais, juntamente com a nossa equipe, sobre a situação do plano diretor de Natal. Inclusive, a doutora Gilca mostrou que a gente fez uma representação no Ministério Público o ano passado. O Ministério Público acatou a nossa representação e abriu o processo para apurar possíveis crimes de responsabilidade aos gestores, ou gestor atual, ou gestores, porque não trata só do gestor atual, mas também eu não consigo
eu não consigo assimilar a discussão de que, mas você não pode cobrar o prefeito Carlos Eduardo, ele está aí agora e tal. Não, está aí agora nada. 2 anos e meio nessa gestão. Então não justifica. O tempo em relação à gestão atual não justifica para mim. O que para mim fica latente, o que fica claro, é que de fato não há vontade política, não é em revisar o plano diretor, porque de fato o nosso plano diretor se tornou uma carcaça. A partir do momento que você tem a legislação, mas as ações práticas dentro do grande guarda-chuva que é o plano diretor, as políticas que deveriam ser implementadas, os outros planos importantes que deveriam ser implementados e não foram, então acaba que ficou uma carcaça. Né? Eu também vejo como a lei complementar 82, né, do plano diretor, ela é uma lei avançada, ela é uma lei importante, né, eu diria que é uma lei boa, mas se a gente não coloca em prática o que está aí, vamos revisar de fato o quê? Então eu concordo plenamente com a doutora Gilca, e que Pedrinho também disse isso ontem lá no nosso seminário, disse exatamente com essas palavras. Pedrinho citou a parte que tem mania de dizer que é analfabeto, mas que de analfabeto não tem nada. Disse exatamente isso. Como é que nós vamos revisar o quê? Primeiro tem que estabelecer todos os procedimentos que estão contidos e, para além disso, ainda tem que avaliar esses procedimentos para depois revisar. Porque você imagine que se todos os planos, todos os instrumentos fossem colocados em prática hoje, não poderíamos revisar amanhã. Como? Primeiro eu tenho que saber se aquilo que a gente colocou em prática está dando certo. Para a partir daí sim eu vou revisar, ou seja, eu vou rever. Eu vou ver outra vez. Eu vou analisar o que está dando certo, vamos manter, o que podemos melhorar, e o que não está dando certo, vamos ajustar. Aí nessa revisão, nós vamos fazer um reajustamento. Mas se a gente não tem nada implementado praticamente. Olha, em 2007, até as 5 ZPAs que faltava regulamentar, que tinha um prazo para ser feito, não foi feito. Gente, o plano de mobilidade que está previsto no plano diretor, que inclusive tem uma lei federal agora que foi de 2012, que estabelecia 3 anos em abril agora, 2015, acabou. A gente está em maio. A Prefeitura Municipal de Natal e todos os municípios com mais de 20 mil habitantes que deveriam ter feito o seu plano de mobilidade e não fizeram, a exemplo de Natal, está, a partir deste mês, sem poder receber R$1 sequer para a mobilidade urbana. Mas a gente está no paraíso em Natal, né? Nós não temos problema de mobilidade, né, vereador Gumanso? A gente não tem problema, né? Então não precisa ter plano, não é isso? O prefeito entende assim, a prefeitura entende assim. E não venha dizer, foi culpa da gestão passada. Também. Mas essa gestão, esse prefeito, já está na outra gestão, 2 anos e meio da outra gestão. Então é triste saber, é lamentável. Eu estou falando o que está na lei. Infelizmente a lei não se cumpre. E eu sinceramente, eu fico sem saber, doutora Gil, que eu não sou operador da lei, eu sou ignorante, talvez eu seja nem um rábula, acho que eu sou um mini rábula, porque eu sou muito curioso, gosto de ler, mas não entendo nada. Eu nem sei o que é que devemos defender agora. Primeiro, está claro, revisar o que não foi feito, para mim é ponto pacífico. Exatamente, mas essa aí, é aí que eu quero chegar. Para mim é revisar o plano diretor, não porque não foi feito o que deveria ser feito. Agora, implementar. Mas implementar quando? Porque já era ter sido implementado pelo menos há 6 anos. E vamos fazer o que agora? O que é que devemos fazer? Dar um novo prazo? Eu acho que se fica em aberto, a prefeitura, o prefeito Carlos Eduardo disse, no começo do ano, eu tenho matéria de imprensa, que este ano, no 2º semestre, chegava o plano diretor aqui na Câmara. A revisão do plano diretor, né? Entenda-se que os outros procedimentos já tinham sido todos feitos. Agora, pelo que eu escutei, a secretária adjunta da CEMURB, que inclusive a CEMURB ontem não foi, a Prefeitura de Natal não foi, e foi toda convidada, todas as secretarias foram convidadas para irem ontem, todos os deputados foram convidados para irem ontem,
Todos os vereadores foram convidados para irem ontem e não foram. Não foram. A Adalgisa, é assim? É que esteve ontem lá, como secretária adjunta, até fez uma crítica dizendo que não foi porque não tinha sido convidada. Eu quero aproveitar para dizer que eu estou com todos os... Florésia, desculpa, me ajudou. Eu quero aproveitar para dizer que eu estou com todos os protocolos aqui comigo, para mostrar que todas as secretarias receberam com muita antecedência. Isso mostra que a Prefeitura de Natal está pouco se lixando para a população. Pouco se lixando. Plano de arborização tinha previsão de 6 meses. E tinha que fazer relatório técnico de inventário florístico. Cadê o inventário florístico de Natal? Não tem. Não tem inventário florístico, a gente não sabe. Quantas plantas, quantas árvores, tipo de flores, nós não sabemos nada. É uma bagunça geral. O plano diretor de mobilidade, eu já disse. O plano local de habitação de interesse social, cadê? Está no plano diretor. 2 anos. A partir de 2007. Depois teve uma lei federal, teve uma determinação de se fazer, sob pena do município não receber financiamento para a habitação. Natal não fez. Também não chegou. O plano setorial de Ponta Negra tinha 1 ano para fazer. Cadê? O perímetro das zonas adensáveis e seus respectivos parâmetros e aproveitamento construtivo, 2 anos. Cadê? Eu estou falando, isso está na lei. Na lei. Estou inventando nada. Política municipal de utilização das vias e logradouros públicos, inclusive os respectivos subsolos e espaço aéreo. 2 anos. Era 2009. Cadê? Zona de proteção ambiental não regulamentada. Já disse. Cadê? Ou seja, a resposta é: Prefeitura de Natal, Prefeito Carlos Eduardo, o que é que Vossa Excelência está fazendo na Prefeitura, além de plantar grama e gastar R$500 milhão para iluminar a ponte Newton Navarro? Eu preciso saber. Não sou eu que preciso saber. Nós precisamos saber. A população precisa saber. E quero dizer que estou pronto para contribuir. Quero me colocar à disposição, não é da Prefeitura não, mas é do município de Natal. Se os gestores acharem que um coitado de um vereador de oposição pode contribuir com algo, estou me colocando à disposição. E quero dizer que a minha área acadêmica, a minha área exatamente essa. O meu mestrado foi exatamente nesta área. Então, eu acho que eu posso contribuir minimamente. E também pelo fato de estar na Comissão de Planejamento Urbano, Meio Ambiente, Transporte e Habitação. Ter sido vereador que foi responsável por 40% de todas as emendas apresentadas e aprovadas na licitação dos transportes. Então, a gente está estudando, a gente está trabalhando, nós queremos ajudar, nós queremos contribuir. E não é favor, é minha obrigação. Ganho muito bem para isso, muito bem para isso. Então, não é favor nenhum, eu não quero fazer favor. Eu quero poder contribuir. Mas, por exemplo, eu concluo agora. Cadê o Concidades? Quando é que vai ter reunião do Concidades? Quando foi a última reunião? Alguém sabe? Eu não sei porque eu não era do Concidades. Mas a partir deste ano eu sou. Nem tomei posse, sabe por quê? Não teve mais reunião. Esse ano não tem reunião, não teve. Teve uma marcada para março, o prefeito adiou. Ou seja, olha só a situação, Natal está aos trapos. Do ponto de vista de políticas públicas, está aos trapos. E nós precisamos fazer alguma coisa. E eu tenho certeza, vereador Hugo, que a Câmara Municipal de Natal, eu acho que nós, inclusive que nós somos da Comissão de Planejamento, podemos fazer muito. Só que a gente não é executivo. Então tem coisas que fogem do nosso limite. Foge da nossa alçada. Então, o que nós fizemos ontem foi extremamente importante, o que o vereador Hugo Manso está fazendo hoje, extremamente importante. Essas outras iniciativas precisam continuar sendo feitas, mas tem que colocar a mão na massa. E se a prefeitura não tem condição de fazer, peça socorro. Olha, nós não estamos fazendo isso ainda porque a gente não tem condição. Não tem técnico, não tem servidor, não tem funcionário, não tem o que lá. Peça socorro. Peça ajuda aos universitários. De repente, a própria UFRN, com técnicos, estagiários, podem fazer. De repente, um outro colega voluntário, uma ONG, também pode se propor a ajudar. Agora, se não pedir socorro e dizer que eu não faço porque não posso, porque sou incompetente, ninguém vai saber. Então, é isso, essa é a nossa contribuição. E, mais uma vez, me coloco à disposição para poder contribuir com a minha cidade. Muito obrigado. Obrigado, Sandro. O vereador Emanuel Educação também solicita. Nós temos inscritos 8 pessoas, tá?
E, tão logo o vereador faça a sua saudação, a gente passa aos inscritos. Bom dia ainda, né? Ou é boa tarde. Quero dizer para vocês, principalmente aqui, a mesa, o presidente Hugo, presidente desta mesa, dessa audiência, a doutora Gilca da Mata, a todos os representantes aqui, governamental e não governamental, aos vocês que estão na galeria. Eu quero dizer o seguinte, que esse plano diretor, mesmo eu sem ser vereador, como pessoa comum, como líder comunitário lá da vida de Ponta Negra, já vinha várias audiências, desde 2006, lutando para que se melhore a cidade. Mas tem um assunto, uma temática muito grande ali em Ponta Negra, especialmente a vila de Ponta Negra, que tem uma lei para entrar, que essa lei, talvez algumas pessoas não saibam o que é, são 4 letras. Essa lei se chama AEIS, A-E-I-S. Eu desejo, no fundo do coração, que seja AEIS, que nunca mais vá para lá. Área Especial de Interesse Social. Porque eu vejo, nós estamos nos nossos olhos, no nosso lado, ali em Mãe Luísa, o bairro Mãe Luísa contém essa lei desde 1990, se não me engano é 94, Área Especial de Interesse Social. E nunca fizeram nada para beneficiar aquela comunidade realmente. As catástrofes que aconteceu, eu digo uma catástrofe, é real. Pequena por ser nessa cidade. Quem vê catástrofe em grande cidade aí que derruba tudo. 20 mil pessoas, 2 mil, 200 mil pessoas desaparecem. Ali faleceu um amigo nosso, lutando para melhorar a drenagem da cidade, da sua comunidade. Meus pesos para todos os familiares de Mãe Luísa. E aconteceu aquilo. E até hoje eles não concluíram a segurança. Estão trabalhando, eu sei que é difícil, o recurso. Mas que quando não se luta com a realidade para melhorar a cidade fica perdida, fica parada no tempo. Então, para Ponta Negra, agora há pouco eu estava aqui, eu sou da Comissão de Turismo, estou feliz por isso. Vou dizer para os senhores aqui, que eu lembro sempre na minha primeira fala, eu não sou formado, mas eu quero estar bem informado, por isso que eu estou aqui. Conheço várias cidades, que sou Maria da Mercante, viajei o mundo inteiro. Então, Natal está atrasado demais em relacionamento à cidade. O turismo de Ponta Negra faz mais de 20 anos que simplesmente botaram uma cerca no Morro do Careca e proibiram de subir, de olhar. Tiraram as mangabeiras, que eram as mulheres que iam buscar mangaba. Tiraram os pescadores nativos, que às vezes ou para sobreviver ou para simplesmente pegar um peixe, por lazer. Foi proibido, está lá um muro bem grande, que é o muro da Barreira do Inferno. Campo de lançamento de foguete, não sei se vocês entendem assim, Barreira do Inferno, que é uma tradição antiga. E só tiraram de Ponta Negra. E não fizeram nada. No Morro do Careca não plantaram uma flor. Eu me lembro que faz uns 20 anos que ainda botaram umas palhas de coqueiro lá para ver se segurava areia e nada. A coisa é natural. É tão natural e tão boa vontade do povo voltar para subir o morro ou olhar para o morro de perto, que depois que quebrou a barreira agora, as águas tiraram ali 5 metros de altura do Morro do Careca, ficou no duro, aí arrancou aquela cerca. Aí a comunidade, vocês vão ver com os olhos, vai lá domingo agora, super lotada ali na área, só por não ter aquela cerca. Pense assim, se vocês não pensarem assim, veja que não é verdade. Só por não estar a cerca lá, o povo gosta de ficar lá perto do Morro do Careca. Aquele calor, aquela brisa. Então eu digo para vocês, estou num projeto aqui que é um pré-projeto, que eu aprendi faz mais de 30 anos, um homem disse assim, o senhor Carlone, morava em Ponta Negra, tem até a praça do senhor Carlone, falecido, ele dizia assim, meu filho, comigo, hoje eu tenho 57 anos, ele já me dizia assim, eu já velho, ele já dizia, se eu não ver um bom dia no Morro do Careca, vocês vão ver, lutem. E hoje, como vereador, já coloquei requerimentos para começar esse pré-projeto, e eu desejo muito que essa cidade desenvolva um terminal turístico de apoio a lazer e pesca lá na praia de Ponta Negra e o bondinho teleférico. Eu acredito, doutora Gilca da Mata, a senhora como
promotora ou chefe do meio ambiente, eu digo assim, doutora, me desculpa a minha expressão da forma de falar, que a minha intenção é para ajudar aos senhores, autoridades que estejam aqui. Isso tem que acontecer para resgatar o turismo da cidade e do nosso estado. Que o povo que vem a Natal simplesmente diz, quero ver o Morro do Careca, quero conhecer o Morro. Pode ter esse projeto sim, sem atingir o meio ambiente, sem nem pisar na areia do Morro Careca. Subir lá, olhar, fotografar, aí vocês vão ver o que essa cidade cresce. E toda a cidade do mundo, até as favelas da cidade grande, hoje tem bondinho teleférico. Não é coisa de ir para a Lua, não. Então, ninguém mexe naquele morro, já está muito fiscalizado pela aeronáutica, né, que é a barreira do inferno. Mas eu fico triste, porque tiraram as mangabeirinhas, os pescadores estão lá, o milhado que volta aí, os bandidos podem. Pula lá, faz tudo. E estão tirando aqueles pescadores nativos, que eles lutam muito para resgatar o direito dele ir vir lá na praia do Alagamar. Não sei se os senhores sabiam disso. Então, estou lutando aqui nesta casa e pela cidade, principalmente em Ponta Negra, essa área especial de interesse social não seja lá. Eu estou falando isso em nome de 1.850 pessoas da comunidade de Ponta Negra que votou em mim. Total foi 2019. Então, eu estou lutando pelo povo. Outras audiências que teve, doutora Gilca, alguém dizia assim, esse Manuel Educação não é ninguém, não representa nada. Que eu era presidente do Conselho Comunitário de Ponta Negra, dei uma carta na sua mão e essa carta foi como presidente do Conselho e vai entrar agora no Ministério Público a carta, o pedido de socorro da comunidade para não ter essa lei, área especial de interesse social na comunidade. E eu quero que essa audiência seja mais divulgada e que se torne a voltar a Ponta Negra, porque o povo lá que vai dizer o que querem. Então, muito obrigado aos senhores. Me desculpe, presidente, a minha forma de falar é assim, meu entender é esse. E o meu entender é para ajudar a cidade. Eu sou vereador da cidade de Natal. Quero dizer também que o prefeito, depois que entrou de novo, ele tem melhorado a qualidade de vida aqui dessa cidade. Só se fala um contra, mas eu estou vendo que a cidade está melhorando um pouco e a gente estava parada no tempo. Votei e apoiei Micarla, mas fez uma administração parada. E agora já as coisas estão se mudando. Está melhorando e eu apoio a administração do prefeito Carlos Eduardo. E vou continuar lutando, e quero que ele trabalhe pela cidade. Então, muito obrigado aos senhores. Eu me desculpe que eu também estou na audiência da Comissão de Turismo, que eu sou da Comissão de Turismo. E muito obrigado. Eu espero que não tenha atrapalhado nenhum segmento. E uma boa tarde para todos. Obrigado, vereador. O primeiro inscrito é Pedrinho, do Citoparne. Em seguida, Dete, do SOS Ponta Negra. Saudar o vereador Hugo Manso pela audiência pública e saudar o vereador Sandro por ter levado esse debate, tirado aqui da casa e ter feito a audiência pública dentro da universidade. Isso mostra que tem o pessoal, na sua correria, tem interesse, mas também tem que se adaptar um pouco à vida das pessoas, aonde a gente vai fazer o debate, porque ontem, de fato, tinha mais de 600 estudantes lá na universidade. E estava discutindo o direito da cidade. E hoje eu sou um militante social que tem setores do Ministério Público que eu questiono muito, inclusive, doutora Gil, que tem hora que eu lhe questiono. Pela ZPA, lá da Zona Norte, da Lagoa Azul. Eu tenho uma queixa enorme sobre isso. Mas, enfim, não vou entrar especificamente nisso, porque a senhora me presenteou hoje, na sua fala, quando eu cheguei. Que ontem eu dizia lá na universidade, no meio daquela ruma de doutor, e hoje aqui não fica por menos, é que revisar o quê? Que na minha, ou mais analfabeto que eu seja, e sou, o plano diretor não foi executado nem em 50%. Não precisa ser técnico, não precisa ser Rosa, que fez o mestrado. Só precisa ser militante social dessa cidade e ter participado das últimas revisões do plano diretor para cá. Somente. Vai servir o quê? Para os empresariados das imobiliárias construir mais. Esse saneamento aí que já está atrasado em 11 anos, quando chegar lá na Zona Norte, não tem quem vai segurar mais agora. Agora vai estar saneando, vamos construir prédio. Vai ser isso a discussão.
Assim, eu entendo, eu sei, viu, Sandro? Tinha que parar. Os órgãos de fiscalização como o Ministério Público, identificar que não foi cumprido, vamos parar, vamos fazer agora um ajuste aqui, de ter um calendário de como é que vamos botar isso em prática. Porque Vinícius vai ficar como nós, quando eram as entidades de segundo escalão, que quando o prefeito quis discutir a licitação dos transportes, ficou um grupo de entidades de segundo escalão dizendo aos setores da prefeitura que antes de discutir a licitação do transporte, tinha que discutir o plano de mobilidade, porque quando o plano de mobilidade vinha, ele vai ficar refém da licitação de transporte. Botou os caras ali naquele caminho, para tirar vai ter que indenizar. Se o plano de mobilidade achar que é viável tirar aqueles ônibus daquela estrada. Vai ser isso que vai acontecer. E a prefeitura não ouviu e aprovou o plano. A lei da autorização da licitação. Assim, eu quero dizer que estou de acordo com o Ministério Público, está lúcido, mas também tem que estar lúcido para não legitimar. Vê que não cumpriu, mas vamos revisar, tudo transparente, e vamos revisar. Mas está legitimando aquilo que não foi feito. É isso que a gente tem. E espero, Rosa, que como fórum, que a gente faz parte, que essa seja a nossa bandeira. Não tem outra. Não a revisão enquanto não colocar em prática o que já foi dito. Porque senão, o que não foi colocado em prática é justamente o que se viria para a maioria da população. Não vai para um setor específico. Por último, eu quero aproveitar esse espaço para chamar a atenção da população. Nos próximos 15 dias, 10 dias, o prefeito Carlos Eduardo vai estar devolvendo o projeto de lei da licitação do transporte público. Eu estou rezando que o Espírito Santo, que Oxalá atinja a mente dele e ele não devolva para a Câmara, ele publique. Porque o que a Câmara fez foi melhorar um projeto de lei que não era nada. Ele legitimava tudo que está aí por 30 anos. E a Câmara Municipal inovou em ter transporte público 24 horas, carro de piso baixo, carro com motor atrás, com ar-condicionado, e não foi uma bomba que jogou para Carlos Eduardo nem para a cidade. A Câmara aprovou para tudo isso ser colocado em 10 anos. Não dá para o prefeito Carlos Eduardo entrar no terrorismo do Seturne, que está anunciando para a cidade que a passagem vai para R$4. Curitiba tem piso baixo, motor atrás, ar-condicionado, e é Curitiba, economicamente, comparando com o Natal. E não é R$4 a passagem lá. Assim não dá para o município se esconder novamente atrás dos empresários de Natal. Temos que ficar atentos. E isso também é discutir a cidade. O vai e vem. Obrigado. Agora vamos ouvir Dete e, em seguida, Carlos Luiz, do Siduscom. Alô. Bom dia a todos. Saúdo a mesa em nome do Comitê Popular Natal de Direitos, agradecendo ao vereador Hugo Manso pela proposição dessa audiência e aos companheiros aqui presentes, muito obrigado mais uma vez. Dizer que a Vila de Ponta Negra quer sim implementar a área de interesse social, porque nós precisamos sair da invisibilidade, e esse foi um instrumento que nós encontramos estudando no outro plano diretor de Natal, e nós queremos ver implementado. Implementar e depois revisar. É assim que nós entendemos. Eu trago aqui um convite do comitê aos secretários, vereadores, deputados, populações e afins. Sábado, às 9 horas, na Arena do Morro de Mãe Luísa, nós vamos estar compondo a Carta de Natal. E convidando a todos, a partir das 9 horas, estaremos lá trabalhando. É sábado, porque a comunidade dessa cidade precisa estar atenta e a população não conhece feriado e nem final de semana. Convido a todos para se fazerem presentes para construir essa nossa tão sonhada Carta de Natal. Obrigado. Obrigado, Dete. Carlos Luiz Cavalcante, em seguida, Ana Adalgisa, do CREA. Ana teve que se ausentar, que ela tinha uma assembleia, agora é o meio-dia. Tá? Ok. Bom, inicialmente quero parabenizar a iniciativa do vereador Hugo Manso, parabenizar todos que estão na mesa, né, pelas brilhantes falas, tá? Parabenizar especialmente a nossa promotora, brilhante como sempre, né, defendendo a
as coisas da sociedade, as coisas principalmente ambientais da nossa cidade, e dizer que é uma oportunidade ótima. Eu acho que a maioria das teses que foram colocadas aqui vem de encontro ao nosso segmento, ou seja, nós concordamos plenamente, principalmente com relação a que nós deveríamos ter cumprido os calendários que foram estabelecidos, até porque nós participamos também, naquelas ocasiões, daquelas audiências públicas que foram feitas, apresentando inclusive estudos também alternativos, né? Condições para que fosse debruçado o debate, fosse ampliado o debate, e acho que no momento que surge um novo calendário e que não é respeitado, e que de repente já se passa a discutir a revisão do plano diretor sem regulamentar essas EPAs e também os próprios planos, né, setoriais e os instrumentos urbanísticos que foram discutidos naquela ocasião, eu acho que a cidade perde, ou seja, a gente desperdiça o tempo, né, que nós tivemos a oportunidade de participar naquelas assembleias, naquelas audiências públicas, e, portanto, eu venho manifestar o apoio a essa tese. Eu acho que, inclusive, essa audiência pública está demonstrando uma convergência muito grande por parte de todos que estão usando da palavra, né? Eu acho que a Prefeitura, inclusive, teve uma ótima apresentação. Marcelo está assumindo agora a Secretaria há 3 meses e podia rever isso aí. Eu acho que é importante não se perder o trabalho que foi feito. Eu acho que o trabalho do Ministério Público foi muito bom. Eu acho que nós também colaboramos, teve colaboração também de entidades, de centros sociais, enfim, de comunidades, né? E a gente tem que dar valor a isso aí, é importante. O debate hoje está realmente disseminado na sociedade. Ontem eu tive a oportunidade de participar do evento que foi promovido pelo vereador Sandro Pimentel, parabenizo ele pela iniciativa, foi muito interessante. Acho que o urbanista que veio, o João Whittaker, ele apresentou de forma brilhante, ele deu uma aula da evolução econômica e urbanística do país, embora a gente não concorde plenamente com várias teses que ele colocou, tá certo? Mas é importante a discussão exatamente do contraditório para que a gente enriqueça, tá, o debate e que a gente busque a cidade possível, né? Assim, a gente tem uma cidade do sonho, claro, nós queremos morar na cidade com a melhor qualidade de vida possível. A gente tem que ver a questão econômica, principalmente, se vai ser possível se implantar o que a gente está colocando nesse plano diretor, nesses planos que estão sendo aprovados. Tá certo? Eu acho que é importante que a gente esteja aberto a escutar as propostas dos diversos setores e que a gente consiga, ao final do trabalho, colocar algo que seja possível, e não a gente bote lei que a gente não consiga cumpri-las. Isso é terrível, né? O nosso setor quer cumprir a lei, só trabalha cumprindo a lei que foi estabelecida, a lei que vai ser seguida, tá? E eu acho que os instrumentos, como Rosa frisou, que já estão no plano, são instrumentos fortíssimos. A gente concorda plenamente, nosso setor não é detentor de terrenos. O terreno é matéria-prima, mas é matéria-prima que a gente vai ao mercado adquirir. E se esse terreno ele não sofre, por exemplo, o efeito do IPTU progressivo, não está surtindo o efeito social da terra, né? Então é importantíssimo. A gente tem que ter cuidado com alguns pontos, como, por exemplo, a questão do adensamento. Ontem, o João Whittaker cunhou uma frase que eu achei brilhante. O que é que ele falou? Ele disse que a cidade dos ricos é a de baixa densidade. Porque ele disse, os bairros onde a densidade é baixa, só mora rico. Então, isso despertou exatamente uma tese que a gente discutia bastante na revisão de 2006, que culminou com a promulgação em 2007, onde a gente demonstrava isso aí, quer dizer, os terrenos, se a gente adensar menos, só vai poder morar ali pessoas de mais alto poder aquisitivo. E as populações mais carentes estão sendo expulsadas, é uma expulsão branca, para as cidades da região metropolitana. Hoje a gente está vendo aí provocando, inclusive, um êxodo diário, esse povo vindo trabalhar em Natal e, ao final do dia, retornando. Problema de mobilidade absurda, né? Então, a gente também tem que incluir, talvez, nesse debate da revisão do plano diretor, a discussão da região metropolitana. Foi colocada por um colega, né, que participa também, que milita também no dia a dia dessas discussões, essa importância. Não adianta a gente aprovar um plano para Natal sem escutar
a região metropolitana, porque vai ter essa influência. Hoje, Natal, essas cidades da região metropolitana são cidades dormitório. É a realidade. E a gente podia estar gerando habitações para baixa renda, digamos assim, dentro da nossa cidade. Nossa empresa, com algumas outras empresas, conseguiu realizar o primeiro Minha Casa Minha Vida para Natal, que foi entregue há um ano atrás, na região do Guarapes. E estamos agora, juntamente com essas mesmas empresas, fazendo o segundo, com muita dificuldade. Eu quero até aqui registrar que essas empresas estão se desfazendo de patrimônio, infelizmente, pelo atraso do orçamento do governo federal, que não tem repassado os recursos para a Caixa Econômica. Nós estamos, inclusive, com essa assembleia agora lá no Sinduscom, que eu estou atrasado, mas estou indo para lá, que a Ana da Justiça teve que sair, e recebi aqui uma mensagem que o Sindicato Laboral está na obra agora, fazendo um protesto exatamente pela ameaça das demissões. Tá? Fugi um pouco do assunto, mas tem a ver, porque a habitação está ligado com a questão da cidade, né? E poderemos, sim, realmente ter que parar as obras e demitir, infelizmente, 4.500 pessoas no nosso estado e deixando de gerar 4.500 habitações de interesse social. Um programa altamente vitorioso do governo federal. Peço até a ajuda do presidente da mesa, que é do Partido dos Trabalhadores, que faça gestão para que esses recursos permaneçam e que essas pessoas não adiem mais o sonho de Gostaria realizar. muito de ter esse poder, meu companheiro. Mas vou ligar para a acesso presidenta à Dilma logo mais e espero que ela me outros, atenda. Tá? Ligarei para a presidenta Dilma logo mais e espero que ela me atenda. Obrigado, viu? Obrigado a todos e parabéns a todos pela iniciativa. Eu que agradeço. Não resta dúvida que estamos todos preocupados primeiro com a manutenção desses programas de interesse social, o Minha Casa Minha Vida, não resta dúvida que há uma crise econômica, não resta dúvida que há uma contenção de despesas e temos que buscar os meios, claro que eu teci um comentário brincando, mas há uma pressão nesse sentido, não só das empresas, dos empresários, mas das populações, das organizações sociais, da central de movimentos populares, dos moradores, da Central Única dos Trabalhadores, dos sindicatos. A próxima inscrita é a professora Ruth Ataíde. Antes de passar para a Ruth, eu queria só informar, a gente já tinha encerrado as inscrições, chegou mais uma inscrição aqui, nós vamos acolher, mas em função do adiantado do horário, as pessoas já estão apreensivas, então Ruth e em seguida Francisco Iglesias. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a mesa e cumprimentar todos através do seu presidente, o vereador Hugo Manso. E quero primeiro fazer, quem me ouviu nesses últimos 10, 15 dias, desde que começou a sair na imprensa a notícia de que ia começar o processo de revisão do plano diretor, me ouviu dizer alunos, colegas de conselho, e dizer, mas por que revisar? Né? Aí, de repente, no 2 dias, 3 seguintes, uma chamada de uma audiência, depois o seminário que o vereador organizou, eu digo, o que é isso? O que é que está acontecendo? Porque o meu entendimento era exatamente o que foi comentado aí nas diferentes falas. Nós não temos plano diretor para revisar. Nós temos plano diretor para complementar. Aí, alguém usou ali a palavra e falou, né, será que não estamos legitimando? Ontem mesmo, conversando com o vereador Hugo, lá no Complan, eu disse isso. Ter muito cuidado, quer dizer, para que as iniciativas, na verdade, não legitimem uma ação que, no meu entendimento, é precipitada e pouco reflexiva. Porém, né, eu quero aqui rever o meu entendimento, porque eu não pude ir ontem no seminário, porque eu estava na reunião do Complan, quero aqui me desculpar com o vereador que organizou, e eu tinha dito, inclusive, que não viria, porque eu tinha aula. E aí, depois, eu comecei a conversar com os alunos ontem e organizamos uma agenda para acomodar. Porque para dizer que estou muito satisfeita com o que estou ouvindo aqui, né, no geral. Então, acho que se esse momento for considerado pelo Executivo como uma oitiva, tá? Então, como uma oitiva, o Executivo já pode começar a refletir
sobre o cronograma que foi aqui apresentado. Então, nesse sentido é que eu começo a entender que tanto de ontem como de hoje podem ter sido, né, uns bons momentos. O meu medo é que ele seja considerado como legitimando o processo. Feito esse preâmbulo, eu quero dizer o seguinte: a Rosa já comentou sobre isso, o George, né, alguns aqui falaram, sobre a concepção de planejamento que nós temos. Nós estamos hoje, o ano passado, fizemos 20 anos de uma virada na concepção de planejamento, que é o plano diretor de 94, é o plano diretor simbólico, não só para Natal, para o Brasil e para o mundo, porque ele foi representar o Brasil na Conferência de Istambul Internacional da UniHabitat em 96. Tá? Plano diretor como norma. Né? Meus escritos têm dito isso. Opa, avançamos muito na norma desde 94, mas não conseguimos até agora efetivá-la. E quando eu digo uma virada, é que alguém falou aí no planejamento como estratégia de desenhar a cidade, né, a partir das suas diferentes ferramentas. Então, o plano diretor de 94 trouxe isso. Embora todo mundo continue a olhá-lo como norma. Todo mundo, ou boa parte dele. Onde é que ele trouxe isso? Quando ele identificou as diferenças da cidade. E as diferenças pelas EPAs, as diferenças pelas AEs, as diferenças pelos seus lugares, né, os lugares que mantêm características específicas. Essa é a concepção que estava plantada na Constituição de 88, e nós, de forma na vanguarda do Brasil, saímos na frente e aprovamos o nosso primeiro plano diretor, incorporando essa concepção. Né? Então, sou muito entusiasta dele, mas ele continua no papel, certo? E nessa concepção, aí se entende que é esse olhar a cidade de forma dinâmica, planejamento dinâmico, por isso os instrumentos. Alguém mencionou aqui que, por exemplo, as AEs, né, como conceito, AEs, que bebemos na fonte da experiência de Recife, que lá é ZEIS, e depois ganhou o Brasil afora, o Brasil de 84, do Plano Diretor de 84, incorporou 3 áreas da cidade que se chamavam áreas de recuperação urbana, que já vinham de 68, do plano de 68, que também ficou no papel, ficou só na ideia. Entendeu? E aí essas áreas, uma dessas áreas era Mãe Luísa, outra era as Rocas, mas não tinha nada que dissesse como fazer. Nada. Nada que dissesse como obrigar os proprietários dos terrenos ociosos a construir. Então, não tinha nenhum instrumento, era só regulação, era assim, norma. Mas já pontuava aí boa parte das EPAs que a gente tem hoje, com algumas exceções, as EPA 1 foi um grande ganho, talvez o maior, do ponto de vista ambiental, de 94. Tá? Então, o que me espanta é que, assim, as EPAs ocupam 37% do território do município. Se somadas às AEs, incluindo aí favelas, loteamentos, vou nem falar na Mancha, que é toda a região norte, região oeste e parte da região leste. Tá? Dá 50%, aproximadamente, que ninguém tem delimitado as favelas, os loteamentos, então não posso precisar. Temos delimitado as EPAs, então dá para precisar. Mas dá aproximadamente 50%. Então, tem 50% do território do município que não está regulamentado, que não pode ser revisado. Então, pegando algumas falas aqui, o que vamos revisar? Só o que é auto-aplicável. Então, é bom que isso fique muito claro. O que é auto-aplicável é o zoneamento, área densável, área não densável, tá? E os instrumentos que estão ali. Então, o importante é que o executivo consiga visualizar e tenha elementos para demonstrar com dados, nós vamos revisar por isso, por isso, por isso. O cronograma em si, né, foi interessante ser apresentado aqui, o cronograma em si, ele não revela conteúdo, ele revela processo. O que é que eu vou revisar? Certo? Então, se isso não vem à tona, vai ser difícil contar com a colaboração mesmo daqueles que podem e querem colaborar. Então, isso é muito importante, né, que isso seja pontuado. Como eu já fui avisada do tempo, eu quero chamar a atenção o seguinte, mesmo para os autoaplicáveis, alguém já mencionou aqui,
Rosa, depois, como é que, o menino da Constituição Civil, que eu esqueço o nome dele, que já saiu, Carlos, o IPTU progressivo, olha só. Uma das dificuldades que nós tínhamos com o Plano Diretor de 94, que foi aprovado antes do Estatuto da Cidade, é que os instrumentos que estavam lá na Constituição, que podiam ser auto-aplicáveis, entre eles este, não podiam ser implementados. Né? O Plano Diretor 2007, o que fez? Botou como auto-aplicável. Então, eu, há pouco tempo, antes, quando estava fazendo minhas anotações, me lembrei, até pedi ajuda, você tem como entrar aí no Plano Diretor? No artigo 73 do plano, diz assim, IPTU progressivo tem uma tabelinha de 5 anos, nós já estamos no 8º pós-2007, né? E dizendo, aplica-se aos terrenos 3% e no 5º ano 15%. O Executivo tem esses dados para mostrar para a gente? Que aplicou o IPTU progressivo, que nós vamos revisar isso, porque está lá. Ou nós vamos só pensar em aumentar coeficiente de aproveitamento em área A, área B, sem dizer se mesmo com a aplicação do IPTU ainda precisamos aumentar. Eu não estou entrando nem no que Rosa pontuou, da infraestrutura, todas essas coisas, porque precisamos sim ter essas referências para poder justificar uma revisão, mesmo do que é auto-aplicável. E, por fim, eu quero dizer, já que isso está sendo transmitido, que esses depoimentos que têm sido dados aqui, eu sei que o secretário Marcelo assumiu recentemente, mas em reuniões do Concidados, aí Sandro lembrou bem, reunião do Concidado do final do ano passado, quando os representantes da CEMURB, naquele conselho, já indicaram que iam começar em março a revisão do plano diretor e tal, nós dissemos no Concidados, que foi a última vez que tivemos reunião, que tudo isso que foi dito, que não tinha elementos porque precisava ser regulamentado. Então, foi dito no Concidados, foi dito no Complan agora em março, mesmo assim, o cronograma de revisão está sendo divulgado. Então, eu gostaria que isso ficasse pontuado e aproveitando que a gente tenha isso, que se tenha isso como oitivas, para entender e ver o sentimento desses segmentos que estão aqui e acolá, porque outras falas vão acontecer em outros momentos. Obrigada. Obrigado. Próximo, Francisco Iglesias, Movimento Amigos da Natureza. Nos revemos aqui, né? Tivemos ontem. Depois será Diego Queiroz, tá? Alô, alô. Bom dia a todos. Francisco Iglesias, da Associação Potiguar Amigos da Natureza. A associação tem uma participação, ela existe desde 1985, tem uma participação intensiva nas discussões políticas nacionais, regionais e da nossa cidade. E nós realmente estamos querendo entender, revisar o quê? Só se for revisar nada. Se vai revisar nada, não tem como revisar. É impressionante a capacidade que a gente tem de tentar implementar as questões dentro da cidade e não serem, a sociedade civil como toda, não ser escutada por parte da prefeitura. E toma de surpresa essa questão da revisão. Inclusive, Ruth colocou muito bem que ela não acreditava que havia revisão. E, de repente, nós estamos discutindo a revisão porque a prefeitura decidiu fazer a revisão. A CEMURB decidiu fazer a revisão. Mas fazer a revisão do que não existe. Viu, senhor secretário? São mais de 25 itens que, desde 2007, eram para serem implementados. Regulamentados, nem implementados. Porque a implementação seria depois da regulamentação. Nenhum desses itens, praticamente, foi regulamentado. Então, como fazer revisão de alguma coisa que a gente não sabe? Que ele só existiu no plano de ficção. Não diria nem ficção científica. Né? Então, quer dizer, é complicado para a nossa cidade. É uma cidade que ela ainda não sentiu os efeitos de um planejamento sério. E isso faz ela sofrer situações graves. Eu citaria duas, porque nós estamos extremamente envolvidas com duas situações. Uma é o plano de arborização.
Para quem não sabe, o plano florístico da cidade tem mais de 20 anos que era para ter sido feito. Mais de 20 anos. Não foi feito. Nós fizemos uma luta no plano diretor, que nós participamos intensamente, ficou um compromisso de fazer um plano de arborização com 180 dias. Isso há 8 anos atrás. E isso não aconteceu. Houve um compromisso da prefeitura com os ambientalistas que seria feito esse plano de arborização. Por quê? Porque a cidade carece. Se o senhor não sabe, também o público não deve saber, o IBGE mede a cobertura arbórea da cidade. De 5.500 municípios do Brasil, sabe qual é o lugar de Natal? 4.334. Natal ocupa 4.334 em arborização. Quer dizer, é péssimo para a cidade. E isso a prefeitura não tem como mexer nesse índice, porque é o IBGE que faz o levantamento dele. Então, e não tem nenhuma política para isso. A política que nós estamos brigando é essa política, por exemplo, da questão do legado da Copa. São 55 quilômetros de calçadas, porque o mais marginal da mobilidade urbana são dois, o pedestre e o ciclista. Dos 55 quilômetros, acho que nem o prefeito sabe disso, dos 55 quilômetros, saiu, inclusive, essa informação da CEMURB, só 3 quilômetros foram executados. É o legado da Copa. E nós vamos perder o dinheiro para executar os outros 52 quilômetros, que poderiam plantar 8.000 árvores nessas cidades. Quer dizer, é um absurdo. E já estamos falando de revisão, novamente, de nada. Então, a outra questão que a gente tem lutado muito é a questão da mobilidade, que envolve, inclusive, as calçadas, que envolve também a arborização e que envolve ciclovias. E não tem acontecido na cidade. Nós poderíamos ter uma melhor cidade de qualidade de vida, inclusive do mundo, e não temos. Não temos porque não existe seriedade em fazer investimento em coisas simples, como eu citei, a arborização e mobilidade. E não é mobilidade para carros, porque eu gostaria de saber se o prefeito anda de ônibus, se os secretários andam de ônibus, se eles sabem como é andar de ônibus nessa cidade. Porque mudaria, a cidade mudaria com poucos investimentos, com preocupação de qualidade de vida, ela teria qualidade de vida real, não ficcional, como se pretende modificar, sendo que nem aplicou a ficcional do plano diretor. Eu queria fazer uma proposta à Câmara dos Vereadores, uma proposta dirigida também à Prefeitura. Eu acho o seguinte, revisão, não. Inclusive, já foi colocado isso. É uma proposta objetiva. Nós já levamos 8 anos sem ter nada. Sem ter nada, sem ter vivido pelo menos esse plano. Porque aí, se a gente tivesse vivido, a gente poderia dizer, não, isso está errado, isso está certo, vamos mudar o que está errado para melhorar. Nós não podemos nem dizer isso. A Prefeitura não tem como dizer isso. A minha proposta é o seguinte, nós já tivemos 8 anos, por que que nós não fazemos 1 ano de mutirão de regulamentação e 5 anos de aplicação do plano, para depois nós fazermos a revisão? Aí sim, nós podemos falar, daqui 6 anos, nós podemos fazer a revisão, porque a cidade, isso funcionou, isso não funcionou. Eu acho que a Prefeitura tem que fazer o dever de casa. E, além disso, eu senti falta, é o artigo 116, que diz que pode revisionar em 4 anos, implementar tudo, pode revisionar, mas eu senti falta de um adendo nesse artigo, um parágrafo, que deveria dizer o seguinte, a Prefeitura só poderá revisionar o plano diretor com a regulamentação de todas as leis existentes nele, sabe? E os prazos deverão ser obedecidos sob pena de arcar com as seguintes multas, com as seguintes penalidades, a própria Prefeitura.
Qual é a responsabilidade administrativa do gestor? Viu, doutora Gil, que eu até pergunto, qual que é a responsabilidade? Faz o plano diretor, tem que fazer as regulamentações, não faz e fica por isso só. E a cidade perde. Olha, é uma cidade linda, principalmente quando a gente olha de longe. Se a gente começa a olhar os detalhes, Natal, infelizmente, perde muito. Perde muito, e ela poderia ser isso que eu coloquei, e não é ficcional. Se houver uma proposta de trabalho da prefeitura séria, de implementar questões sérias, como arborização, qualidade de mobilidade, qualidade de vida, as nossas praças que estão abandonadas, nós temos condição de fazer ela uma das melhores cidades com qualidade de vida do país. Isso eu acredito, porque ela oferece clima, oferece tudo. Então eu queria colocar esse desafio, porque não adianta fazer uma revisão do nada. Nada e nada é nada, certo? Então, qual é o interesse? Eu queria só terminar, porque quem colocou ontem no debate a questão das zonas da área metropolitana fui eu, lá no debate na UFRN. E é importante, não adianta também a gente ficar pensando só Natal. Natal não é só mais Natal. Essa que é a verdade. Natal acrescenta mais 50% de habitantes em torno. Se você pegar as conexões com Parnamirim, com Nova Parnamirim, com São Gonçalo, não tem mais como. Nós não podemos ficar isolados dentro de nós sem discutir a zona metropolitana. Então, coloca essa proposta de fazer um mutirão de regulamentação com um ano e implementação com mais 5 anos, para depois pensarmos numa revisão do plano diretor. Obrigado, Iglesias. O próximo inscrito é Diego Queiroz e, em seguida, Sofia Mota. Falou. Sim, quero desejar também assim, um parabéns à audiência pública e dizer assim que também não é minha área. Eu estava contemplado também com as falas técnicas aqui, mas também como cidadão, como participação nas organizações dos movimentos sociais e passando também por alguns períodos históricos dentro da cidade, aqui na Câmara também, dizer também como é que alguma coisa que é obsoleta pode se tornar real. Assim, contemplando, todas as pessoas falaram, né, o ponto de vista da promotora, Gilca da Mata, assim, uma coisa que está obsoleta se ela não tem uma realidade, se ela não existe. Então, assim, é muito complicado a gente debater uma coisa que ainda não saiu por uma incapacidade de gestão do poder público, ainda não saiu do papel. Assim, o que acontece é que a gente vê, não só no plano diretor da cidade, mas em outros planos diretores também, né, da mobilidade e outros que a gente vem acompanhando, é que o poder público, ainda por falta de gerência, de gestão, de pessoal, de recursos humanos, não conseguiu botar em prática os anseios que as pessoas pedem. Então, assim, a gente fica vendo a regulamentação das GPAs e tudo. Eu vou dar um exemplo da área que a gente faz desenvolve algumas atividades, auxilia a comunidade, o Passo da Pátria. Eu moro na Cidade Alta, desenvolvo algumas atividades de cooperativismo, resíduos sólidos lá na comunidade. E aquela área toda ali, da ocidental debaixo do passo, que cola no muro da base ali, foi feita a urbanização, que foi o PAC 1, né, das cidades, que contemplou aquela área de palafita, que é ligada ao rio Potengi, né, que é a área dos EPAs Jundiaí e Potengi. E, no tempo, o prefeito Carlos Eduardo era gestor, e quando ele foi fazer a obra com o então secretário de obras de saneamento da cidade, o Damião Pita, ele fez o cimento 6x1. O cimento mínimo da norma técnica ser aplicado de 3x1, já no máximo para segurar uma pressão do duto que vinha de todo o esgotamento sanitário que vem do Rio do Baldo. Então, assim, a água invadiu toda a comunidade, depois de feita a urbanização, estourou. Então, assim, a gente vê assim, o desprezo do prefeito, dessas gestões que passaram, que vem ultrapassando Vilma por ele apoiando Micarla, até chegar, eles conhecedores dos planos diretores e das áreas que temos de proteção ambientais. Então a gente vê a desqualificação assim, e a maquiagem que ele faz no entorno da cidade.
Porque assim, eu só vejo o prefeito operar através da Censul. Plantando capim na Zona Sul em frente ao Carrefour e na Engenheiro Roberto Freire. Que prefeito é esse que a gente quer para um plano diretor? E para não, assim, eu quero ser rápido, para não esquecer, assim, não foi levantado hoje aqui na Câmara, eu agradeço o convite que o Gumans fez para a gente, dizer assim que ninguém mencionou isso aqui é muito importante, que eu acho que alguns amigos aqui, inclusive, estavam nesse período, não sei se bicicletada, galera aí da UFRN, que, eu vou ler aqui bem rápido, o prédio da Câmara Municipal de Natal foi fechado na manhã da quarta-feira de 11/7, eu acredito, de 2010, em uma ação conjunta do Ministério Público e a Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, intitulada Operação Impacto. Ninguém falou, né? Promotores de justiça e delegados estavam com mandatos de busca e apreensão que permitiam diligências realizadas não só nos gabinetes dos vereadores, como também em suas residências. O objetivo era investigar supostas irregularidades na conduta de parlamentares no processo de votação das emendas do Plano Diretor de Natal. Pelo menos 94 mil foram apreendidos. Isso é o que foi apreendido de recursos, né? Os vereadores são acusados pela corrupção passiva e ativa da formação de quadrilhas. Segundo a polícia, o suposto envolvido, eu vou citar não, porque é desgastante. Mas, assim, dizer que o plano diretor, se ele é obsoleto e ele vai passar por uma realidade, é como a promotora falou, que ela está atenta e nós, como sociedade civil organizada, estamos atentos também. Que se não passar pelos conselhos e não passar pelas conferências... e as pessoas não souberem que o processo histórico aconteceu, uma situação como essa, não tem como o prefeito chegar para a gente e dizer que ele agiu dentro do plano diretor com uma boa intenção, não, de trazer qualidade de vida para o povo natalense, não. Então, é enrolar a gente, subestimar nossa capacidade, nossa inteligência. Entendeu? Assim, porque, só falando um pouco, aproveitando, Marcelo, que a minha área é tecnologia em produção cultural, eu trabalho com cultura. Em outras ocasiões já tivemos assim, bom, a gente vê vários outdoors na cidade, né, processo de poluição visual e tudo mais, e a gente não se abrir um diálogo com os grafiteiros, com os artistas das linguagens visuais que querem apenas utilizar um pequeno espaço público para a gente poder fazer uma mínima representação da nossa organização social, de como nós somos artisticamente, de como nós nos comportamos. Então, assim, eu vejo uma falta de capacidade da gestão em todos os setores, não só saúde, mas em todos os setores, em botar gente, botar recurso humano, concurso público e parar de falar em terceirização. Porque se não botar gente capacitada e gente técnica dentro da área, o negócio não anda e não vai ficar para sempre no papel. É isso que eu quero dizer. Obrigado, Diego. Sofia Mota e, por fim, Valquíria é a última inscrita. Alô. Bom dia, sou Sofia Mota, urbanista da iniciativa privada, sou autônoma, urbanista na prática. E, assim, eu concordo com a promotora, nós temos realmente que colocar em prática, porque, infelizmente, vivemos num país que tem lei que pega e lei que não pega, isso é um completo absurdo, porque uma sociedade é regida por leis e não pela moral. E eu concordo que tem que ter um esforço de todos os órgãos, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, em tornar isso realidade, mas eu também acho que a revisão de um plano diretor é uma oportunidade estratégica para uma cidade pensar o futuro. Porque estamos em 2015 e se a intenção desse plano for só revisar o que já tem, é uma coisa de 2007, baseado no Estatuto das Cidades, que é de 2001. Então, a gente vai revisar de novo em 2020, baseado numa legislação de 2001, assim, a gente está no século XXI, as coisas estão mudando. Muitas cidades do mundo estão até abandonando a questão de plano diretor. Mas não é disso que eu quero falar. A minha intenção aqui é algumas poucas sugestões que eu acho que essa revisão, essa oportunidade estratégica para Natal, deveria aplicar, como foi citado aqui, a questão de um plano metropolitano. Existe o Estatuto das Cidades, mas também existe o Estatuto das Metrópoles. Natal é uma cidade que não tem área rural, para quem não sabe. Somos pequenos, temos 180 km². São Gonçalo do Amarante tem quase o dobro. Ou seja, o nosso aeroporto, de 2007 para cá, ele simplesmente mudou de lugar. Isso é muito relevante para a dinâmica da cidade. Eu acho que essa revisão do plano diretor devia incluir a questão dos planos metropolitanos, sim, chamar São Gonçalo, Parnamirim para a mesa e vamos pensar, porque eles moram lá e trabalham aqui, tem gente que trabalha aqui e mora lá, isso é uma questão que se vem se repetindo nas metrópoles do século XXI, essa questão da mobilidade que gera trânsito, ou seja, está tudo ligado. Outra questão relevante que vem se discutindo em cidades é a questão de uso misto, você incentivar para que um proprietário tenha um imóvel, mas que ele faça a torre atrás, mas que na frente ele coloque um comércio, um serviço, para que a cidade tenha uso 24 horas. Que se aquele de dia não tem ninguém lá morando, mas está funcionando comércio, de noite tem alguém morando. A questão do uso misto e da ocupação de recursos frontais também, porque é uma ferramenta da gente qualificar o
território, para que a gente não tenha calçadas de muros, que são lugares totalmente hostis. Se você for nessas... a questão que foi falada ontem no seminário, dos condomínios horizontais, por exemplo, que estão invadindo a cidade, que foi falado aqui, condomínio horizontal é para rico, né? Baixa densidade é para rico. A outra questão é a questão do adensamento. Eu realmente sou a favor de adensar as cidades. Não vejo problemas em todo mundo morar no apartamento de 50 metros quadrados, mas descer e usar a cidade. Você tem uma praça, você tem uma calçada, você tem o comércio. E não, a gente diminuir o adensamento para que cada um more numa casa e aí você precisa comprar um pão, você precisa pegar o carro. É mais um carro na rua. E, por fim, não poderia deixar de citar, que foi citado ontem pelo professor João Ita, que, por exemplo, ele propôs um instrumento para o Plano Diretor de São Paulo, que ele chamou de cota de solidariedade, que é mais ou menos assim, em terrenos acima de 10 mil metros quadrados, 10% o empreendedor vai ter que doar para construir interesse social, habitação de interesse social. Porque se a gente constrói um prédio, um terreno com 5 torres, cada torre com 2 apartamentos, são não sei quantos apartamentos, unidades habitacionais, mas onde é que vai morar a babá que trabalha nessa casa? E o porteiro, e o segurança, e o jardineiro? Ele vai ter que morar em outra cidade, ele vai ter que passar 2 horas num ônibus para ir trabalhar? É outra demanda que vem se discutindo em relação às cidades, a questão do uso misto. Eu acho e acredito e defendo que o Plano Diretor de Natal tem que pensar em uso misto, tem que pensar em plano metropolitano, tem que pensar no futuro. Não quero chegar em 2020 com o plano de 2007. Sofia Mota, conheci há pouco aqui na Câmara, mas eu queria só dizer, você falou, eu tive que falar isso. Sábado eu fui a Penha, Canguaritama, fui à Barra do Cunhaú e assisti a vitória do Mecão pelo rádio na estrada. Uma grande vitória de um centenário. Eu estava na casa de um amigo e a moça que estava trabalhando na casa, ela havia trabalhado em Natal, e ela me falava de um grupo de amigas de Canguaritama que trabalham em Natal como empregadas domésticas, alugaram uma casa em Felipe Camarão para pernoitarem e finais de semana, nas folgas, vão para casa. E conheci um outro rapaz, também lá por coincidência, que trabalha de porteiro em Natal, e um terceiro que trabalha no Sandra Celeste, é servidor do município de Natal e mora em Canguaritama e trabalha no regime de plantão. Então ele vem a Natal, tira seu plantão e retorna para Canguaritama. Então, essa é a cidade real que nós estamos vivendo. Eu estou falando de Canguaritama. Eu não estou falando de São Gonçalo, nem de Parnamirim. Eu tenho uma companheira que trabalha comigo aqui na Câmara, Caliane, ela mora em São Gonçalo do Amarante. E vem todos os dias, 8 horas, tem que estar aqui na Câmara. E como ela, inúmeras pessoas. Então, de fato, é essa situação complexa que nós vivemos. A última pessoa inscrita é Valquíria. O doutor Marcelo e a doutora Gilca já me pediram para fazer os comentários. A gente encerra a participação da plenária com Valquíria e devolve a mesa. Já são 13 horas, a gente precisa ir concluindo. Bom dia a todos, aos telespectadores da TV Câmara. Agradeço o convite do vereador Hugo Manso. O meu nome é Valquíria Kozakiewicz, ativista da Revolta do Busão, sou conhecida como mãe. Dentre muitas batalhas, luto pela tarifa zero para todo o natalense, que deve passar a ser visto como um direito essencial, não como uma mercadoria para gerar lucro para o Seturne. Entendemos que o direito de se locomover de forma não tarifada abre as portas do mundo, amplia o acesso a direitos básicos, como o direito de se deslocar até escolas, hospitais, centros urbanos, locais de trabalho e lazer, garantindo assim o livre usufruto a tudo que é fruto do trabalho de todos através do pagamento de impostos. Enquanto não conquistamos a tarifa zero para todos, apoio os avanços que gradativamente passam a levar até o objetivo final. O transporte coletivo urbano é uma das células do plano diretor, que tange sobre a mobilidade urbana,
né, e que está sendo discutido no presente momento, merecendo atenção especial, portanto, segue alguns comentários. Eu vou fazer uma parte. Eu acho muito importante que, como os telespectadores estão aí do outro lado da telinha, eles entendam, às vezes, siglas que são mencionadas aqui, né, e que, às vezes, por falta de tempo, né, a pessoa acaba abreviando, né? Mas e eu queria falar que é uma coisa muito importante, que inclusive eu sugeri que na audiência pública que aconteceu com relação aos transportes coletivos, que o imposto progressivo ele fosse usado dentro do Fundo Municipal de Transportes para que se angariasse fundos para viabilizar a mobilidade urbana. E, infelizmente, ele não foi, apesar da insistência de eu ter apresentado essa tentativa de emenda para diversos vereadores, ela não foi acatada, né? E eu queria explicar, que para quem está aí, do outro lado da televisão, que o imposto, que o IPTU progressivo tem a ver com a cobrança de IPTU gradativamente a cada ano, como foi explicado aqui pela mesa, né, dos terrenos, tá, que não têm uma função social. E aqui em Natal é muito comum, tem grandes terrenos sem função social, inclusive sem calçada. Quer dizer, a gente, como usuário do transporte coletivo, que não tem um carro para se locomover, não tem nem como andar numa calçada na frente de um terreno enorme, de grandes construtoras, né? E haja visto que, pelo que eu vi, existe um desinteresse muito grande do nosso prefeito em implantar, porque nós precisamos implantar o plano, e não revisar. Vamos implantar, respeitando a arquiteta urbanística, que eu acho que está ausente aqui, ela falou que ela não gostaria de que daqui 10 anos estivesse implantado simplesmente um plano que foi discutido isso em 2001. Olha, eu já vou me sentir muito satisfeita se for implantado. Entendeu? Porque que até então isso não aconteceu. E não acontece por interesses financeiros das grandes construtoras aqui de Natal. Tá? Agora eu vou fazer uma parte. E eu costumo ler, vocês me desculpem, né? Vou tentar fazer uma mágica aqui. Porque às vezes eu não gostaria de incorrer no erro de omitir algumas falas, né? Eu acompanhei de perto a votação do projeto de lei complementar sobre a organização do Sistema Municipal de Serviços Públicos e Transportes Coletivos Urbanos de Passageiros de Natal, que tramitou recentemente nessa casa. Desde terça-feira passada, o projeto encontra-se no gabinete do prefeito Carlos Eduardo, que ainda não o sancionou. No momento, o projeto deve estar nas mãos do procurador Carlos Castim, que defende os interesses do empresariado de forma escancarada. Ele deve estar juntando argumentos para vetar as emendas esculpidas com tanto sacrifício por 65% dos vereadores desta casa, dos quais Sandro Pimentel, Amanda Gurgel e Hugo Manso se destacaram, tendo apresentado mais de 60% das emendas votadas. Vejam a seguir. Amanda Gurgel apresentou uma emenda que prevê a fundação da Empresa Municipal de Transportes Coletivos Urbanos de Natal. Uma emenda que pode passar a ser o start da tarifa zero para todos no futuro. Ela foi aprovada. A emenda 32, que estabelece que o deslocamento do usuário não seja superior a 500 metros para ser atendido pelo sistema de transportes. A emenda 198, para estabelecer que ficará a cargo da Prefeitura a arrecadação direta das tarifas. A 104, para estabelecer que o limite para os passageiros em pé seja de até 4 pessoas por metro quadrado. Lembramos que nos dias de hoje, nos horários de pico, chega a ter 8 pessoas por metro quadrado.
A emenda 106, que estabelece que será direito do usuário utilizar o transporte coletivo dentro dos horários fixados pelo órgão gestor, sendo aplicada a penalidade de acordo com essa lei à empresa exploradora do serviço que ultrapasse 15 minutos de tolerância entre um veículo e outro, exceto em situações adversas que impeçam a circulação dos veículos. A vereadora Eleika Bezerra apresentou para estabelecer, a emenda 145, para estabelecer que o serviço do tipo regular 1 e 2, ou seja, ônibus e micro-ônibus, sejam o tipo de piso baixo. Franklin Capistano apresentou a emenda 129, que reduz de 65 anos para 60 anos quanto à gratuidade ao idoso. Hugo Manso apresentou a emenda 48 para estabelecer que o edital de licitação somente será publicado aos interessados após a execução de audiências públicas. Esta medida prevê a possibilidade da população tomar conhecimento e fazer sugestões para a contratação dos serviços e também permite correções para se evitar impugnações durante o processo licitatório. A emenda 71, para estabelecer que 30% das receitas do Fundo Municipal de Transportes Coletivos seja para subsidiar tarifas de transporte coletivo, garantindo a função social do transporte público. Por exemplo, subsidiar o passe livre estudantil para todos os estudantes, não somente aos do ensino fundamental, que é o que acontece hoje. A vereadora Júlia Arruda apresentou a emenda 117, que aprova, quanto à aprovação do valor da tarifa, que ela seja feita pela comissão de fiscalização, que será formada por um colegiado de estudantes, lideranças comunitárias e vereadores. O vereador Sandro Pimentel apresentou instalação de ar-condicionado nos ônibus urbanos. A 66, sobre os recursos do Fundo Municipal de Transportes, que também será aplicado em ciclovias e paraciclos. A 68, que prevê que os recursos do Fundo Municipal não serão aplicados em gastos que componham a obrigação das empresas contratadas. A emenda 72, que o órgão gestor, CEMOB, se obriga a prestar contas trimestrais à Comissão de Fiscalização e à Comissão de Planejamento Urbano e Transportes da Câmara. A emenda 170, para estabelecer a proibição de aquisição pelas concessionárias de veículos com motor dianteiro. A emenda 91, que garante a acessibilidade das informações aos deficientes visuais através do sistema Braille. Valquíria, por favor. Já estou terminando. A 172, que estabelece como direito do usuário condução de animal pesando 10 quilos no transporte coletivo urbano. E, pasmem, CEMOB apresentou a emenda 50, prevendo uma frota mínima de 40% em horários noturnos, das 24 horas às 5 horas da manhã, nos fins de semana e feriados. De todas as emendas aprovadas, gostaria somente que uma delas fosse vetada, a de número 65, referente ao artigo 20, pois ela propõe a supressão do inciso 6, na qual prevê a constituição do Fundo Municipal de Transportes por receitas ordinárias de multas aplicadas por intervenção nas vias. Seria uma excelente fonte de renda para viabilizar a constituição da Empresa Municipal de Transportes Coletivos Urbanos de Natal. E mais, apesar do esforço do vereador Sandro Pimentel, que pediu a supressão do parágrafo 1º, a bancada governista desta casa, liderada pelo vereador Júlio Protásio, votou contra a emenda. Vejam só o que o artigo prevê. Permite que CEMOB celebre contratos objetivando troca de conhecimento administrativo e financeiro. Os servidores públicos e técnicos servem para quê, então? Valquíria, por favor. Estou terminando. Valquíria, o prefeito Carlos Eduardo está estabelecendo a terceirização da mão de obra dos serviços administrativos e financeiros da secretaria, ou seja, servidores públicos da CEMOB serão extintos. O prefeito Carlos Eduardo, mediante a sanção, estará implantando uma espécie da PL 4330 municipal. Atentem! Se a moda pega, tchau, tchau, estabilidade de emprego na Prefeitura de Natal. Se liga Soraya Godeiro do Sindicenat, o seu posto, além de estar ameaçado, será extinto.
Não acreditem na notícia que foi espalhada pela secretária Alexina da CEMOB, com o aval do prefeito. Ela afirmou que as emendas aprovadas por esta casa, se forem sancionadas, a tarifa passaria a ser de R$ 4,00. Ela torce pelo aumento da lucratividade do Seturne, não pelo bem-estar do usuário de transportes coletivos. Esta notícia foi implantada para assustar os usuários e justificar os vetos das emendas, que com certeza virão. Ao contrário do que ela afirma, as emendas aprovadas prevêem subsídio que diminuirão o valor da tarifa a ser paga pelo usuário. Vim vestida a caráter, pois tenho operado mágicas para publicizar as emendas com o fim de evitar que emendas importantes sejam vetadas pelo prefeito Carlos Eduardo e derrubadas pelos vereadores com o único objetivo de beneficiar o Seturne. Essa tribuna nos dá a oportunidade de denunciar maus feitos, de políticas que abocanham nossos votos e nos traem pelas costas. Vejam as outras emendas apresentadas pelos vereadores. Valquíria, por favor. No meu perfil do Facebook, Mãe da Revolta do Busão. Procurar a publicação. Conheça o seu vereador, veja se ele realmente está defendendo seus interesses. Obrigado pela atenção. Nós agradecemos, infelizmente, porque são 13h15, nós precisamos concluir. Eu agradeço, porque o tema dos transportes, ele absorveu 3 ou 4 semanas nossas e ainda não está concluído, como se percebe. Eu queria passar ao secretário doutor Marcelo Rosado e, em seguida, a doutora Gilca da Mata. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, a CEMURB, né, em nome da CEMURB, agradeço estar aqui. Acho que esse processo é um processo bastante rico. Você veja, por exemplo, a colaboração da urbanista Sofia, que é fundamentada. Então, a gente não pode ignorar e passar por esse processo sem ter uma discussão. Não cabe à CEMURB dizer o que vai acontecer. A gente tem uma proposta inicial. E tem várias instâncias, né, que a gente vai decidindo com a sociedade o que é que vai acontecer. A CEMURB, ela não é dona da verdade, ela tem uma proposta técnica. Eu acredito que nós estamos fazendo o nosso papel no momento que a gente está elaborando uma proposta para ser discutido. E em várias fases vai ser decidido. Por exemplo, hoje a gente não pode dizer que a gente está fazendo essa revisão e essa revisão vai acontecer, vai virar lei. Porque a doutora Gilca mesmo lembrou, a gente tem que levar essa proposta para ser aprovada, porque hoje o que está valendo é não fazer a revisão e fazer a regulamentação das EPAs. É o que está valendo hoje, é a lei que nós temos. Para a gente começar a discutir a revisão, a gente tem que submeter a sociedade e mudar esse entendimento que se teve lá atrás. Essa audiência está sinalizada para o dia 28 de maio, com cidades que estão provocando essa audiência. Nós ainda não recebemos isso oficialmente, mas já recebemos essa sinalização. Esse é um processo natural, a CEMURB vem com muita preocupação, ela tem se dedicado para que a gente consiga fazer uma proposta que represente tanto tecnicamente como socialmente. O que é que a gente vai fazer para os próximos anos da cidade de Natal? E essa discussão ela vai ser aberta e a gente está pronto para receber essas observações. Vão ter observações que são bem modernas, que são de vanguarda, vão ter observações e colaborações e posicionamentos que são conservadores, isso é natural, e a gente vai colocando, vai vencendo a maioria nesses processos. E por fim ainda tem a Câmara Municipal, que ela também vai ter todo o poder e o direito de dar a sua colaboração. Então é um processo que é muito rico. E a CEMURB se sente muito gratificada de estar fazendo parte desse processo. Ela não vamos dizer, só ela resolve, não. Nós temos isso muito claro. Nós temos uma proposta inicial para ser discutida. E a nossa alegria é perceber que tem pessoas envolvidas no processo dessa discussão que têm propriedade para fazer essa discussão com a gente. E não apenas um desejo ou uma sensibilidade. Não, tem que ter argumentos técnicos também para a gente conseguir tomar essas decisões que sejam em benefício da cidade de Natal. Muito obrigado. Sim, e outra informação, o vereador Sandro Pimentel, ele colocou que a CEMURB não esteve no evento ontem. A CEMURB esteve no evento, sim. Eu, pessoalmente, não pude estar no evento
porque eu estava na reunião do Complan, é uma coisa que eu tenho dado prioridade, as reuniões que a CEMURB marca mensalmente, nós temos uma reunião do Complan por mês, e essa reunião eu tenho dado prioridade para não adiar, porque quando a gente faz uma flexibilização para adiar, então a gente já atrasa um trabalho, atrasa uma discussão e temos dificuldade depois de colocar em dia. Então tenho dado prioridade, inclusive foi a posse de Hugo Manso ontem no Complan. Então são essas duas observações, nós estávamos ontem também no encontro que teve da discussão na Universidade Federal. Ok, obrigado. Pois não. Ele anunciou dia 14 de maio uma reunião do Concidade. Desculpe. Dia 25 de maio, uma reunião do Concidade. E a sugestão que eles estão anunciando, dia 28, é essa audiência pública. Não. Não é com critério de delegado, não é conferência. Aí Bem, fica registrado, nós vamos ver... E essa data, vereador, ela não está ainda oficializada. Isso é uma sinalização que vai haver nessa data. A gente está aguardando ainda essa data ser confirmada. Ok. Doutora Gilca da Mata. Bom, eu sei que todos estão exaustos, mas eu me senti no dever de fazer alguns comentários, principalmente pertinentes aos comentários da arquiteta e urbanista Sofia Mota. Ela falou da necessidade de uma revisão, justificando que não gostaria de trabalhar a cidade daqui a alguns anos com um plano diretor velho. Veja só, uma lei velha não significa dizer que é uma lei ruim, e uma lei de 2007 não é uma lei velha. Isso é muito importante de esclarecer, porque esse plano diretor, ele é tão bom, tão bom, tão bom, ele tem instrumentos tão interessantes, que todas as modificações que você justificou, você pensou para a cidade que são interessantes, está contemplado aqui através das operações urbanas consorciadas. Entendeu? Então, a gente pode, o que falta é o conhecimento dos instrumentos, mas não é uma falha de quem trabalha, é uma falha do sistema que não coloca de uma maneira clara e evidente o que pode usar. Então, veja só, essa operação urbana consorciada, ela é um conjunto integrado de intervenções, medidas urbanísticas que definem um projeto urbano determinado para a cidade, certo? E você pode propor melhorias urbanas, assim como você falou, de uma maneira tal que até os coeficientes urbanísticos podem ser modificados. Nós temos aqui e praticamente todas as cidades do mundo utilizam as operações urbanas consorciadas. E nós temos esta possibilidade em Natal, assim como Barcelona, que usou praticamente em toda a revitalização e outras áreas do mundo, a gente pode citar. Então, veja só, a gente vê áreas como, por exemplo, eu tive a oportunidade de percorrer, eu estou fazendo um trabalho acadêmico sobre gestão costeira. Então, percorri países do mundo procurando como é que se transformou a orla. Não precisou de um novo plano diretor. Operações urbanas, melhorias, trabalho, parcerias público-privadas, tudo isso é possível e nós temos esta possibilidade. Isso que é bom, importante deixar claro. Nós temos os instrumentos, não precisamos revisar, precisamos implementar. Então, assim, eu gostaria de fazer esse esclarecimento, não porque eu defendo a ferro e a fogo, não. O que eu quero mostrar é que nós trabalhamos e nós temos uma construção muito rica nas nossas mãos. Mais uma vez, vou deixar aqui registrado, o Ministério Público vai participar dessa audiência, mas ele é contra a revisão. Entende que precisa necessariamente concluir esse processo que começou e custou muito caro para o poder público
né, do município de Natal, custou caro, vamos botar no papel quanto que se já gastou para fazer os estudos, para fazer as audiências públicas, de energia, de tudo que a gente já realmente já gastou financeiramente e em todos os outros demais aspectos. Então, nós vamos concluir as revisões. A ideia é do Ministério Público. Por mim, eu falei, eu acho que nem precisaria dessa audiência pública. Por mim, o processo ali é muito claro, é muito evidente. Vamos concluir o que já começou e depois vamos começar. Inclusive, deixei isso muito explícito para o doutor Marcelo, ele sabe como eu trabalho, já trabalhei com ele em outras áreas, na época da CAERN, eu falo, doutor, sinceramente, até falei muito honestamente, não concordo, acho que é midiático fazer uma audiência pública na Semana do Meio Ambiente para startar um começo de um plano, de revisão de plano diretor, se a gente tem um caminho ainda para concluir, para percorrer. Então, a ideia é, com certeza, vou ser convidada, vou para a audiência, mas o posicionamento do Ministério Público é, vamos concluir aquilo que já começou, vamos implementar, puxa vida, os planos setoriais, as operações urbanas consorciadas, temos melhorias incríveis que podemos fazer com parceria público-privada, até mudança de coeficiente, de aproveitamento e tudo, coeficientes urbanísticos. É possível trazer a melhoria para a cidade, conforto ambiental, arborização, mobilidade, mas a gente vai gastar muito tempo escrevendo no papel aquilo que a gente poderia estar implementando. Então, assim, retomando de vez, é uma coisa assim, como se a gente estivesse subindo uma escada e descendo um degrau. E vamos subindo, vamos sempre subindo para chegar no topo e buscar a qualidade de vida, a melhoria, o bem-estar e a proteção do meio ambiente, sim, necessariamente, porque tem a ver com a nossa qualidade de vida. É essa a posição do Ministério Público, ou seja, mais uma vez, retomar aquilo que já se começou em relação da regulamentação das zonas de proteção ambiental e dos instrumentos. Pronto, terminado esse passo, implementar, avaliar e depois a gente fazer um processo de revisão. Só para concluir, ontem nós tivemos uma audiência com a equipe técnica da CEMURB, que está trabalhando bastante para fazer uma coisa que deveria ser concluída 2 anos depois de 2007, que é justamente aquele diagnóstico daquilo que é construído, do que já tem construído em cada bairro, o que já foi construído, qual a infraestrutura de esgotamento sanitário, de abastecimento de água, de drenagem. Eles concluíram, depois de 1 ano e meio de trabalho, eles concluíram uma matriz muito importante, já referenciada, bacana mesmo. Aí eu falei, mas e aí? Concluíram a matriz, precisa alimentar o sistema. Cada bairro a gente precisa saber. Gente, chove na cidade, no outro dia a promotoria está cheia. Todo ano eu tenho que fazer ação judicial para limpeza de alagoa. Entendeu? De captação de água pluvial. Isso é o quê? Infraestrutura. Né? Quais são os gargalos? O que a gente precisa trabalhar? Esse diagnóstico, vamos entender a cidade, vamos fazer a leitura da cidade com aquilo que a gente tem, para a gente aprimorar aquilo que a gente tem. Então, o registro está feito, como falei, chamou para audiência, nós vamos, mas o registro e o posicionamento é esse. E eu fiquei muito feliz, gostaria só de registrar muito feliz com essa audiência, porque eu não estou falando sozinha, o Ministério Público, nós estamos aqui falando o mesmo eco. Eu gostaria só que a CEMURB e a Prefeitura escutassem, nós falamos todos a mesma coisa. Não existe posição dissonante. Então, vamos tentar implementar e melhorar essa nossa qualidade de vida e a nossa cidade. Muito obrigada e saio daqui muito otimista, vendo uma luz no final do túnel e vendo que temos pessoas, somos iguais, pensamos justamente na mesma linha. Eu que agradeço, doutora Gica. Se a senhora sai feliz, após 4 horas, nós começamos aqui às 9h30, são 13h30, eu queria agradecer publicamente à professora Ruth pela chamada que ela me deu há alguns dias atrás. Tem um instrumentozinho que todos conhecem, que é o Zap Zap, que é um sucesso. E o Zap Zap, ele é bom para muita coisa, né? As pessoas namoram, as pessoas se conhecem, as pessoas trabalham, né?
Então, a ideia de nós estarmos aqui hoje nesse debate é exatamente... Eu fiquei muito feliz com a presença do Sindicato dos Arquitetos, do Clube de Engenharia, do CREA, do CAU, de 2 ou 3 universidades aqui presentes, representantes dos bairros populares, da equipe que trabalha conosco, dessa mesa que está aqui. Hoje à tarde, logo mais, vamos ter sessão ordinária, eu vou comunicar aos demais vereadores. Estiveram aqui o vereador Fernando Luceno, o vereador Sandro Pimentel, o vereador Emanuel do Cação, justificou a vereadora Júlia, o vereador Cabo Geoás. Nem todos podem participar, nós temos um ritmo aqui que realmente está muito puxado. Ontem nós tivemos um título de cidadão à noite, hoje pela manhã intensa aqui, agora à tarde vamos ter sessão, então gira muito intensamente aqui, são 29 vereadores, cada um tem uma agenda, mas a vantagem desse momento é que nós estamos registrados na televisão. Eu vou disponibilizar, vou precisar só alguns dias para os meninos da TV Câmara poderem reproduzir o DVD, mas é importante, é um instrumento a mais que nós temos de registro. Acho que tivemos verdadeiras aulas e informações muito úteis para a gente sistematizar. E a nossa intenção, e eu peço a parceria de vocês todos, da Prefeitura, as entidades, ao Ministério Público, que nós possamos levar isso a outros ambientes. Vamos levar as universidades, vamos chamar os departamentos de arquitetura, vamos levar extratos. Doutora Gilca não vai poder, nem Marcelo, nem as pessoas não vão poder estar em todos os ambientes. Mas a gente pode pegar esse extrato dessas falas das pessoas, entendeu, professor? Levar para a Universidade Federal, levar para o curso de GPP, para os cursos de engenharia, para os cursos de arquitetura de Natal e para os bairros populares, principalmente. Esses mapas, muitas pessoas não conhecem. As pessoas moram numa ZPA e talvez não saibam exatamente se encontrar na ZPA. Então, esse trabalho que o pessoal está fazendo em Mãe Luísa é muito importante. Há todo um resgate que está sendo feito a partir da construção do Arena do Morro, que é exatamente está dentro de uma ZPA, de uma zona de proteção ambiental, que é o Morro de Mãe Luísa, bem como as pessoas que estão na Redinha, que estão no Pitimbu, nas diversas áreas de Natal, na Vila de Ponta Negra. Então, nós agradecemos, registramos as diversas presenças, agradecemos ao doutor Marcelo, que não é fácil estar esse tempo todo aqui, aos demais integrantes da mesa, a doutora Gilca, a companheira Rosa Pinheiro, minha companheira de bloco. Temos que marcar uma reunião do bloco, para o carnaval já está chegando. Então, muito obrigado e boa tarde. TV Câmara, a TV do povo de Natal.